Bom, pessoal, boa noite. Laércia, muito obrigado aí para você, pessoal todo da Solo e Companhia aí pela oportunidade, né? A gente vê que tem muita coisa aí que eu trabalho, eu conheço essa linha faz 19 anos. E a gente vê todo dia alguém comentando alguma coisa sem conhecimento. Então, por isso que eu chamei a Laércia para a gente conversar hoje à noite. Daí surgiu o papo lá no grupo, falou, vamos fazer uma live? Falei, vamos embora. Então, vocês desculpam aí dos slides e tal, que a gente fez em cima da hora, com o apoio do nosso amigo Maurício Feudals, que está aí assistindo também, mora lá em Brasília, que é meu parceirão já de longa data. Então, assim, ó, o que acontece? Vamos, o objetivo que tem Jogo do Brasil hoje, o pessoal quer assistir, né? Coloca a segunda slide, por gentileza, Lércia. Então, tá, vamos lá então. Quais as fontes mais usadas de cálcio e magnésio? Bom, gesso acho que não precisa nem falar, isso daí já... Nós estamos cansados de ouvir o Vite falar, né, Lércia? Leandro Barcelos e companhia aí, então a gente não precisa, o próprio o João Vitor que está assistindo a gente, então isso não tem muito o que falar. Eu coloquei silicato aqui porque tem se falado muito de fonte de magnésio e o pessoal tem feito uma confusão danada com silicato e outras fontes. Silicato é uma rocha, é um pó de rocha, como o próprio Vitor falou, que serve para fazer asfalto, etc. Mas eu tenho visto usar muito esse produto, ele em compostagem, certo? Já faz alguns anos que eu vejo com excelente resultado. Por quê? Então, o que que desfaz a ligação do silício com o magnésio e com o cálcio? São os micro-organismos, matéria orgânica com os micro-organismos. Então, se você tem baixo teor de matéria orgânica e você está trabalhando com silicato, é, agora inventaram o silicato granulado, desculpa, você está perdendo dinheiro, porque vai demorar muito para solubilizar. Deus sabe quanto vai solubilizar isso, certo? Ainda é um produto que fica mais caro do que os outros granulados e ainda não tem muita informação sobre isso, tá? Depois eu coloquei calcário, óxido, hidróxido. Isso. Então, como é que é feita? Um colega aqui perguntou, o Jefferson aqui, e o gesso granulado? Ó, vou ser bem sincero para você, a única vantagem do gesso granulado é você facilitar a distribuição, certo? Não tem, não vejo muito sentido nisso, de você ter um produto que é altamente solúvel, o processo de granulação não vai mudar nada nele, certo? É só questão de operacional que te facilita e distribuição mais uniforme do que um gesso pego lá da montanha, o in natura que eles falam, certo? Então, eu acho muito mais fácil você usar um in natura, ou se você preferir uma distribuição mais uniforme, com menos água, tem o gesso peneirado hoje, que eu acho que fica bem mais em conta e bem mais fácil. Não vejo sentido no granulado, tá? Eu até tenho na minha linha, eu mexo com vendas, eu até tenho na minha linha, mas eu prefiro trabalhar de outra maneira, tá? Então vamos lá. Então, como que são feitos esses produtos, esses óxidos e esses hidróxidos? É uma reação normal que acontece em alta temperatura, porque o calcário é um carbonato, tá? CaCO3, MgCO3. Em alta temperatura, evapora um CO2, tá? Então, um produto que tem geralmente aí na média entre 80, 90, um pouquinho mais, ele vai para um PRNT de 170 a 190. Por quê? Porque você tirou uma molécula de água, todo mundo aqui, acho que já fez, já jogou água na Calvirgem ou Calvirgem na água, né? E vê que ele esquenta e solta fumaça. Por que isso? Porque a reação é tão rápida que ele chega a expelir calor, certo? Então é mais ou menos dessa maneira que a coisa acontece. Eu sempre falo que eu não conheço nenhum granulado que seja óxido. Por quê? Porque durante o processo de granulação, a parte que calcinou e transformou em óxido absorve uma molécula de água e transforma em hidróxido, que é mais ou menos que mais ou menos não, que é exatamente a cal hidratada. Então fica nessa fórmula química e a cal hidratada tem um PRNT de 120 a 135. Um outro detalhe aí que a Laércia pode falar com mais propriedade. O pessoal fala, meu produto é granulado, tem 200, 300 de PRNT. Surgiu uma conversa desse uma vez em um pessoal que vendia. Bom, primeiro que produto granulado não tem PRNT, né, Laércia?
Porque a hora que você joga na peneira aí não passa nada. Então, o que o produto granulado tem é uma velocidade de reação, uma equivalência de PRNT igual ao hidróxido. Por isso que dá um resultado mais rápido, certo? Então, basicamente é isso daí, para ficar bem didático e ficar fácil de vocês entenderem, certo? Xará, Carlos, passa o próximo slide. Então, aí, só para vocês verem, uma área que foi jogado calcário, foi tirado o cerrado, isso é no norte de Minas, tirou o cerrado, tá? Jogou calcário, jogou a adubação normal que eles usam, uma área de braquiária para semente, certo? E no próximo slide, se puder mudar aí, Xará. Essa área é mais ou menos 50 metros da outra foto, e olha como a braquiária se desenvolveu. Então, o pessoal fala, eu vou abrir área e vou colocar braquiária. E esse calcário só vai reagir a hora que a braquiária já desenvolveu bastante. Então tá aí uma prova que o produto reage rápido, tá? Mais um slide aí, Xará. Então tá aqui para vocês terem uma ideia, a área lado a lado. Essa foto foi tirada no mesmo dia. Você pode ver que eu tô com a mesma roupa, com a mesma máscara, foi no tempo da pandemia. E olha a diferença do desenvolvimento da braquiária. Por que que acontece isso? Porque esse produto, o objetivo dele é fazer o efeito do calcário só com menos tempo. E, logicamente, por conta da dose, uma questão econômica, ele não vai ter residual. Então, como nossos colegas comentaram no grupo aí, Laércia, muito bem, comentaram agora há pouco, sempre é interessante você usar duas fontes. Essa fonte, logicamente, pelo custo, você vai atender a cultura, certo? E o, 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 o calcário vai te dar o efeito residual. Então, o único lugar que você não vai usar, que eu não recomendo usar calcário, quando você usa esse produto, é numa entrega de arrendamento. Você vai entregar um arrendamento, logicamente você não vai usar calcário e investir um dinheiro para quem pegar a área depois se beneficiar. Então, você usa esse produto que ele vai fazer a vez do calcário, vai fornecer cálcio e magnésio para a planta e para o sistema e vai ajudar a absorver os nutrientes que estão no solo. Próximo slide aí. Essa é uma área no norte de Minas também. Presta atenção nas manchas que tem de solo, desenvolvimento de planta e a própria cor da soja, tá? Então essa área só foi feito calagem. A próxima. Aí está a área onde foi usado o produto, certo? Nesse O caso aí Car- foi. Carlos, essa calagem foi incorporada, né, cara? Desculpa aí. Sim, sim, boa pergunta, Tarcísio. Foi incorporada essa calagem, porque era uma área que ele tirou um pasto. Quando você está com um pasto degradado e entra plantando, para mim é igual a área de abertura. Uhum. Você você não tem nada, você tem um pouco de matéria orgânica com o pasto ali há algum tempo, certo? Mas aí você vê que a matéria orgânica por si só que deixa do pasto não faz todo o milagre que a gente precisa, né? Outro slide aí. Então aí você vê lado a lado, dá uma olhada na cor da soja. Então, quando a gente fala assim, esse produto não mexe no pH, ele vai mexer no pH, que nem no caso aí que foi jogado na linha, ele vai mexer no pH da linha ali e vai favorecer até a própria fixação biológica, porque o Rhizobium trabalha num pH mais próximo de 7. Então, você tem uma condição bem melhor para o Rhizobium e para a planta como um todo, né? Próximo slide, Carlos. Aqui uma área que tinha mancha de acidez, uma área que vinha sendo cultivada há tempo, o produtor deu uma bobeada na calagem e ficou cheio de mancha. Ele jogou o calcário, mas as manchas continuaram, porque não deu tempo do calcário reagir. O próximo slide. E aí a mesma área, ó. Pode ver que foi no mesmo dia, o céu está igualzinho, ó. A minha máscara, o óculos pendurado aí. Então você vê o que que acontece. É a velocidade de reação. O objetivo desses produtos, primeiro, velocidade de reação, tá? Reage faz o efeito do calcário até o calcário reagir, ok?
E segundo ponto, segunda vantagem, pela solubilidade, ele percola um pouco mais do que o calcário, logicamente que menos que o gesso. Então, também favorece para você ajudar na construção do perfil do solo. Logicamente que não vai ser que nem um gesso, mas ajuda mais do que o calcário. Então, juntamente com o calcário, é uma dobradinha muito boa, tá? Acho que era isso daí dos slides, né, Xará? Acho que esse é o penúltimo, né? Aí, ó, um lado a lado, né? Pode ver que essa foto foi tirada no mesmo dia, a propriedade é a mesma, tá? E foi tudo feito igual, não tem maquiagem. Mais uma, Xará. Uma pergunta, César. Pois não. Boa noite. Quem que tá falando? É o Denis. De onde, Denis? Eu falo do interior do estado de São Paulo. Que lugar do interior de São Paulo? Ó, Tem não várias sei se realidades. então é perto de Marília, Presidente Prudente. Opa, É, conheço bem. eu moro na menor cidade do estado de São Paulo, na realidade. É, Isso. Essa aplicação que você está mostrando aí sempre na linha, né? E é misturado com o NPK? boa pergunta, Denis. Boa pergunta. O melhor efeito do produto é misturado na linha com NPK, certo? Mas se você não tiver condição de misturar por questão operacional, você pode fazer ele a lanço também, tá? E eu tenho casos de clientes que ainda têm caixa de adubo, que o fósforo está muito alto e ele vai jogar fósforo a lanço, ele põe isso daí na caixa de adubo, junto no lugar do adubo, né? Mas você pode jogar lanço também, que vai fazer efeito. Só que daí você tem que aumentar a dose, porque daí você está cobrindo uma área maior, certo? E daí você vai ter um efeito bom também. Cada Joia, caso é um joia. caso, né? Porque sempre envolve operacional, né, Denis? Tá certo, César. Obrigado. Não há de quê. Não sei se fui claro aí na explicação, Carlos. Denis. Carlos, desculpa, Pois Carlos. não. Obrigado. Opa. Então, assim, eu procurei fazer uma apresentação bem simples para deixar vocês perguntarem, porque é, é, aí a pergunta, assim, principal, na minha opinião, em que situações que eu uso essa linha de produtos, tá? Eu uso essa linha de produtos aonde, aonde a gente não tem é, ainda o solo equilibrado, certo? Que eu preciso de uma- um fornecimento de cálcio e magnésio rápido e também uma correção rápida, tá? Não dá para esperar, com essas doses que a gente trabalha, não dá para esperar residual, tá? O objetivo é fazer uma correção ali para atender a cultura, fornecer cálcio e magnésio, né? Esse é o objetivo. Então, por exemplo, que nem um colega comentou, até ele está aí assistindo, ele comentou assim, então quer dizer que quando eu pego uma área, ou para abrir, ou pego um arrendamento, ou uma área de pastagem que está toda problemática, esse produto é imprescindível. E também numa área que você vai entregar, que o contrato o contrato também você já usou o que tinha que usar, você tem que aproveitar o solo ali, né? Então, quando você vai entregar um arrendamento, entregar uma área, essas áreas é primordial usar esse produto para você ter um efeito melhor do. Você jogar um calcário, você não vai ter o residual, né? Ô, Carlos, outra pergunta, Denis. Pois não. É, é uma discussão muito forte na questão do óxido aí, do hidróxido, que for, é, em relação à microbiota do solo. O que você me fala? Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho que a Laércia me chamou aqui, tem um pessoal pedindo o link aqui, eu vou ter que mandar para eles aqui, que eles chegaram atrasados. Depois eu apresento para eles. Pois não, desculpa aí. Vai lá. Então, Carlos, a discussão entre algumas empresas até sobre
a microbiota do solo, você usando o óxido aí, ou hidróxido diretamente aí na linha de plantio em si. Perfeito. Boa pergunta sua. Eu tava até preparado para responder isso, mas acabou passando. Boa pergunta. É o Denis que perguntou, né? Isso. Então, Denis, assim, ó. é, então, você viu ali no slide? Volta naquele slide lá que tem a reação, por gentileza, Carlos. Acho que mais uns dois aí. Três, quatro aí. Aí, nessa daí. Então, ó, você está vendo aí a reação química que ocorre, né? Então, o que que acontece? Com o granulado, você não vai ter esse problema, tá? Por quê? Porque o granulado ele já hidratou e ele tem uma velocidade de reação mais baixa. Por que que o pessoal fala assim, ah, mas se eu usar o óxido não vai esquentar, não é temperatura suficiente para matar a microbiota. Desculpa aí, mas no meu entendimento, o que vai matar a microbiota, primeiro, a rápida transformação do pH. Se você tiver uma área que tiver com pH 4, 5 aí, por exemplo, que é muito interessante usar esses produtos, se você concentrar o óxido, tá? Jogar uma dose muito forte, vai ter uma mudança rápida de pH e os micro-organismos não vão ter condição de se adaptar. E segundo, esse pH pode passar de 10, 12. Aí muita coisa da biota, principalmente da biota boa, você vai matar. Infelizmente, pela lei da natureza aí que a gente acompanha, sempre o mais bonzinho morre primeiro, né? Então, tua pergunta é bem interessante. Só que, como eu falei, eu não conheço nenhum óxido granulado, porque o processo de granulação usa água. É simples você descobrir. Óxido é cal virgem. Então você põe na água. Se alguém chegar para você e perguntar assim, ô Carlos, ô Denis, eu tenho um óxido aqui para te vender granulado. Põe na água. Se ele esquentar e soltar fumaça, ele é óxido. Se ele não esquentar, ele não é óxido. Óxido é cal virgem. Obrigatoriamente, ele é higroscópico. Ele absorve a umidade do ar. E daí, quando O, você granula, Ô, você hidrata ele. E daí você tem essa segurança. Por isso que o Ca- hidróxido, o granulado, sempre é mais seguro. Apesar de ser mais caro, ele te dá mais segurança. O óxido é uma baita de uma ferramenta, mas é uma ferramenta que você tem que cuidar um pouco por conta dessa questão da elevação rápida do pH e não tamponar. tá. O Carlos, eu tenho Oi, visto, o Denis. Tarcísio está falando, Fala, eu Tarcísio. tenho visto algumas indústrias fazendo o processo de calcinação pela metade, ou seja, em vez de levar temperaturas de 1.000 graus, trabalha de 500 graus. Eu não sou doutor nisso, eu queria ver a sua opinião. Pelo que eu penso, você tem uma transformação do carbonato em metade de óxido e outra metade fica em carbonato. É isso mesmo? Exatamente. Tarcísio, tua pergunta é bem interessante. Pensa assim, uma vez uma pessoa falou, ah, mas o que que acontece? Você você está ali fazendo um produto, ele não vai calcinar, porque para calcinar precisa a 1.000 graus, É. certo? A Uhum. 1.000 graus numa pedra de um tamanho de um paralelepípedo, que você calcina até o núcleo dela, ok? É. Uhum. Então é a mesma coisa você fazer um churrasco. Pensa assim, Tarcísio, eu vou fazer um churrasco. Eu pego uma peça de um tamanho de um cupim, por exemplo. Vou pegar um cupim lá, eu pego o cupim, coloco lá, ou mesmo uma picanha, eu coloco Uhum. ela lá no fogo, certo? Aí eu quero calcinar ela, eu quero queimar, fazer ela virar eu quero queimar ela inteirinha. Então eu Certo. ponho uma temperatura alta, ponho lá perto do fogo, certo? E você vai queimar ela, vai queimar ela inteirinha. Agora você Uhum. concorda que se eu pegar um bife bem fininho e colocar na grelha, se eu bobear, ela queima rapidinho? Sim. Então, o que que acontece com esses produtos? Por isso que eu achei tua pergunta bem, bem interessante. Depois Uhum. você me chama no particular aí,
que eu mando umas fotos para você e tiro uns minutos para conversar contigo. Mas Tá. assim, esses produtos granulados, esses produtos granulados, quando você faz para enchimento de adubo, você granula um calcário mais ou menos da granulometria do açúcar cristal, beleza? Uhum. E quando eu faço esse produto, daí eu tenho um processo, tem alguns detalhes aí, mas eu faço ele bem mais fino. E daí Uhum. dentro da indústria a gente tem alguns detalhezinhos que favorecem a transformação dele em óxido. Tá. Ficou claro, Tarcísio? Deu para... Sim, sim. Carlos, Pois não, deixa eu. Laerte. Tem pergunta aí no chat. Ó, Carlos, o André Loyola. Carlos, onde o produto não tem chance de dar resposta? Ô, André Loyola, grande amigo aí, gente boa demais. O André, esse produto não vai dar resposta onde você já tem um solo equilibrado de cálcio, magnésio e, consequentemente, de pH. Aí você não vai ter resposta, tá? Nesses casos, você não vai ter resposta. A não ser, o Carlos, nós estamos falando de óxido e hidróxido, pó e granulado, tá? Então, óxido sempre vai ser pó e hidróxido pode ser granulado, pode ser pó e pode ser granulado, tá? Mas onde você. Agora, num solo equilibrado, se você tem uma biota alta, tá? Um teor de matéria orgânica bom e, consequentemente, uma biota bem equilibrada, aí você pode lançar mão de um silicato de magnésio. Aí é uma boa ferramenta. Beleza, André? Ficou bem esclarecido? Tem O mais Carlos, pergunta aqui. Tarcísio de novo? Tarcísio de novo, desculpa aí eu incomodar vocês, Não, que mas incomoda é assim, dor de dente, Tarcísio. Fica é, tranquilo. eu acho que o outro grande uso disso aí seria que eu venho batido muito na tecla, que, cara, eu tive no Tocantins semana passada e eu rodei os campos, empunhado de um monte de calcário nas lavouras. Eu fui Uhum, perguntar aos produtores, e eles querem fazer isso aí por causa de magnésio, falta de magnésio, né? Eu acho certo. que esses produtos seu aí é fantástico para corrigir magnésio, que o calcário não vai ter efeito, né? Por isso que eu tenho cliente, Tarcísio, que está usando esse produto já há mais de 10 anos com bom resultado. É. Então, assim, você imagina o quanto anos e anos e anos o pessoal usando calcário, tá? Em Uhum, superfície para corrigir magnésio. Por isso que o magnésio está com esse problema todo no Brasil todo, estourou o problema, né? Por causa disso, que você coloca o calcário, principalmente em superfície, né? A dolomita não solubiliza mais, porque a calcita continua solubilizando, aumentando o pH e a dolomita fica paradinha lá. Aí, esses óxidos que vão ser a grande ferramenta para você tirar essas deficiências de magnésio no solo. perfeito, Tarcísio. Uma excelente colocação. Eu tenho ouvido falar muito, 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 o pessoal reclamando. Eu uso calcário dolomítico, quantos anos o meu magnésio não sobe? Certo? Um dos motivos é esse daí. É claro que não é uma. Eu falo sempre que a agricultura não é uma matemática. Eu vou jogar tanto, vai dar tanto. Não. Tem N fatores que influenciam, certo? Tem N fatores que influenciam. Mas eu concordo com você. É uma ferramenta, tanto o óxido quanto o hidróxido, certo? Que pode te ajudar aí nesse suprimento de magnésio. Ô, Carlos, Pois não? tem uma pergunta aqui. Você que trabalha nessa parte de vendas aí, conhece vários concorrentes, vários produtos. Quando eu penso que esses hidróxidos, ou que sejam óxidos, são oriundos do nosso carbonato de cálcio e magnésio, teoricamente, quando a gente olha para óxidos de magnésio puro, na minha cabeça, até onde eu tenho conhecimento, pode ser que ainda tenha que estudar bastante coisa, e com toda humildade, a gente tem o maior conhecimento da dolomita, certo? Certo? E a gente vê produtos no mercado aí pensando em óxido de magnésio isolado, tá? Esquece o cálcio. Uhum. Produtos que Perfeito. variam aí de 30 até produtos que vão até 90% de magnésio puro. Qual que é teu conhecimento sobre produtos
de magnésio isolado, falando de óxido ou hidróxidos existentes no mercado e concentração. Porque todos os que eu peguei até hoje, que falam que tem 80, 90%, quando cai no laboratório não entrega mais que 50. Eu, João, excelente sua pergunta, porque eu tive a mesma curiosidade. Eu peguei uma amostra desse produto e mandei para o laboratório e não deu a quantidade que eles falam, certo? E o que que acontece? Eles falam que é óxido. Primeiro, aquilo que eu te falei, que quem me orientou isso foi um dono de laboratório que tem muito conhecimento. Dono de laboratório é há mais de 30 anos, eu acredito. Bom, 25 anos, 30 anos com certeza. E daí ele me falou, Carlos, você quer saber se é óxido, se não é? Põe na água. Então eu pus na água, não funcionou. Aí ele me falou o seguinte: você quer saber se o produto está com uma reação equivalente ao hidróxido, que é 125 a 135? Você joga limão. Se ele, se ele, se ele espumar, aquele sinal que ele está reagindo com limão, é sinal que ele tem um PRNT ou uma equivalência, uma velocidade de reação bem mais rápida do que o calcário, certo? E eu joguei limão nesse produto e não funcionou. Então, eu venho, assim, ainda não desmistifiquei isso. Eu tenho aqui no Paraná um silicato de magnésio, né? Que até eu tenho parceria com o dono da mina lá, mas é o que eu te falei. A reação dele vai ser com a biota do solo, quem vai quebrar essa ligação. Então, esses produtos só magnésio, eu não sei a velocidade de reação deles. Eu pus no limão e ele não reagiu, reagiu menos do que um calcário filler. Então, a velocidade, não estou dizendo que é um mau produto, até porque eu não conheço tão a fundo o produto assim. Mas, pelo teste de bancada que eu fiz, ele entrega magnésio bem mais tarde do que o calcário. Sabe por que que eu pergunto, Carlos? Porque é o seguinte, Eu vamos sei. pensar em alguns cenários que realmente acontecem no campo. Primeiro, áreas que foram tratadas com calcário calcítico, que já vem um desbalanço já desde o início, e como o Tarcísio comentou, a dolomita já fica para trás, e muitas das vezes precisa utilizar gesso, enfim. E aí você precisa de um produto que não contém o cálcio junto. Uhum. E aí, quando você parte para esses produtos, não está entregando o que deveria entregar. Então, assim, vamos trabalhar com isso aqui para melhorar o magnésio, sendo que os principais produtos estão carregando cálcio junto, então fica meio complicado, né? Sim. Então, João Vitor, se essa área tiver uma matéria orgânica aí, vamos falar mais ou menos de 3 para cima, certo? Você vai ter um bom resultado com silicato. É uma ferramenta boa. Mas e se Ô, não Carlos, tiver? Oi, oi, João. E se não tiver? Bom, tem, o produto tem no mercado. Não, A não, não. questão, Estou falando assim, se não tiver, a gente vai cair nos óxidos que realmente são conhecidos, mas que são oriundos do calcário, um 30-20, um então, 30-18, e aí você vai colocar cálcio da mesma maneira. sim, só que ele, João, só, Oi. só desculpa. Você tem a magnesita, cara, né? A magnesia, você pode fazer o óxido de magnésio ou com a dolomita ou com magnesita, né? A Então, magnesita, Tarcísio, é aí que eu bati no ponto. ah, Os que são oriundos da magnesita, pelo menos, né, eu estou falando do que eu tenho conhecimento. tá, Eles falam ali em torno de 60, 70, alguns 90% de magnésio. Só que a hora de que cai óxido no de magnésio, laboratório, óxido de isso, magnésio. exato. Só que a hora Tá. que cai no laboratório, não está entregando isso. Ah, sim. é? É, Não, Ah, exatamente. e outra coisa, Esse é o meu questionamento. A viu, conversa Tarcísio? muitas das vezes vem uma, quando vai para o laboratório para fazer o tiratema, não é o que tem se mostrado, entendeu? A gente fica entendi, preocupado com isso. Viu, Tarcísio? entendi. Outra coisa, essa magnesita, o que que vai liberar esse magnésio? Então, o silicato eu sei, porque eu já vi muito fazer isso, que vai liberar a matéria orgânica, ou melhor, a biota do solo que A está liberando biota a do matéria solo. orgânica, Hum, certo? Então, uhum. tudo é questão de velocidade de reação. Então, ô, João, o que que acontece? Se você comentou, boa a tua colocação, mas se você pegar o óxido, ele tem uma relação cálcio e magnésio, tá? Mais próxima, o pó ele tem uma relação mais próxima de cálcio e magnésio. Então, apesar de você entrar com magnésio,
pode ser uma ferramenta numa emergência, para uma reação rápida. Só tem que cuidar da dose, né? Porque senão você vai destruir tua biota do solo. Fugiu a tua voz aí, João. O que que eu vejo nesse sentido, só para complementar? Eu acho que assim, alguns estão bem estabelecidos, algumas ferramentas importantes que a gente já tem algum conhecimento e que a gente já vem trabalhando. Quando a gente parte para fontes isoladas, eu acho que nós temos que estudar um pouco ainda antes de recomendar, viu? Ô, Sim, João, eu fiz um trabalho com a magnesita, óxido, né, oriundo de magnesita, tinha um resultado muito interessante, sabe? Nossa, foi feito um trabalho, até o Rafael Nunes também, acho que fez mais ou menos um trabalho também, que ele até falou no simpósio também, sabe? E ele Né? tinha quanto de concentração, Tarcísio? Cara, assim, é igual você falou, eu não mandei fazer no laboratório, né? Na verdade, Uhum. eu recebi, agora houve uma resposta fantástica, depois eu posso mandar para você. Legal. E em relação, agora era um solo arenoso também, igual do Rafael Nunes fez. Ele Uhum. tinha uma quantidade, um pH até já corrigido, por isso que o calcário deu zero de liberação de magnésio, né? Uhum. E aí eu testei sulfato de magnésio, esse produto com fonte magnesita, né? E realmente foi bem melhor. Bom, em relação ao calcário, o calcário foi zero, tá? E ele me deu uma resposta muito grande no teor na folha, sabe? Tá? Legal, legal. Ô, Mas de, Tarcísio, mas de qualquer esse ano nós maneira, estamos. cara, essa tua preocupação eu não tive. Eu aceitei que é 90% de MGO, né? Eu vou pedir para a Laércia fazer para mim essas análises. É mas porque, eu, igual eu falo para você, todas as que eu mandei para a Laércia aqui, nenhuma passou de 50, né, Laércia? 50, 50 e poucos, né? É. Então aí aí, eu De fiquei meio MGO. assim com o pé atrás. Tarcísio, Aí, Oi, Tarcísio, vamos trocar umas figurinhas. Esse ano vamos. nós estamos com uns ensaios lá no nosso centro de pesquisa, com Uhum, algumas fontes de óxido de magnésio. O Renan tá até aí, que é nosso pesquisador, tá na live. tá, Depois você compartilha conosco o nome desse produto comercial que você usou, para a gente tá. puxar uma amostra dele também. Efeito nenhum, tá? O pH não tem efeito nenhum, o negócio é cálcio e magnésio, tá? Porque se a gente chegar a um ponto que se os óxidos de cálcio, os óxidos de magnésio, por ter quantidades menores, igual o Newton falou para nós, né? Mas ele corrige um pouquinho só de pH e esse pouquinho já resolve o problema, cara, pronto, a solução tá aí, né? ô, Tarcísio, tem um professor aí, acho que, não sei se você conhece, o Volney Pauletti. Eu sou fã do Volney Pauletti, é meu amigo particular, certo? Uhum, E ele está aqui pertinho de mim, que eu estou em Curitiba, ele é o coordenador do curso de agronomia da Federal. E uma frase que eu não esqueço que ele me falou um dia, que eu peguei um produto já há muito tempo atrás, falei, como que eu mando para o laboratório para saber se esse produto vai estar disponível para planta ou não? Né? Que, que extrator que eu uso? Como é que eu peço o laudo do laboratório? Ele falou assim, pergunta para a planta. Na hora a ficha não caiu, sabe? Aí eu falei, mas como assim, professor? Isso eu estava por telefone, né? Como assim, professor? Ele falou assim, ó, aplica e faz análise de folha. Então, Tarcísio, respondendo a sua pergunta, eu tenho aqui um trabalho que eu fiz numa área no interior de São Paulo e eu fiz, não foi nessa área que você viu as fotos, mas foi da mesma maneira, certo? E eu tive um incremento de absorção de todos os macros, certo? Todos os macros me responderam com a mesma quantidade que foi jogado na linha dos macro, porém nessa área eu joguei mais o cálcio e magnésio, certo? correto? Então, se você pegar aquele gráfico se você pegar a tabela que gerou aquele gráfico do Malavolta, da, que, que, que corresponde o pH e a disponibilidade dos nutrientes, você vai ver que quando eu jogo o pH próximo a 7, certo? Todos os nutrientes são melhor absorvidos pela planta. Então, esse trabalho mostrou que na prática isso está acontecendo.
Não, eu concordo contigo, isso aí é lógico, a gente sempre falou isso aí, eu sempre fui, há muitos anos atrás, eu sempre trabalhei com o calcário líquido dentro do suco, sabe? Há muitos anos atrás. Essa resposta era fantástica. O problema é que o pessoal de vendas começou a querer substituir calcário normal pelo calcário líquido, né? Mas você criando uma zona de pH corrigido ali dentro do suco, puxa vida, já é fantástico isso aí, né? Então, assim, e deu esse resultado. Aí eu volto a pergunta: sabe por que eu estou falando isso, gente? Eu tô com uns trabalhos lá no sul de Minas, sabe? Aonde que a gente não estamos abrindo área sem calcário, tá? Isso para café, sem calcário. Se chama sistema P. Romero, sabe? Com resultado fantástico. Aí eu venho a perguntar: será que eu preciso realmente de pH no perfil todo? Igual se fala que tem que ter pH corrigido a 40 centímetros, ou é você corrigir o pH só numa faixa ali? Sabe, são perguntas, dúvidas que eu tenho, porque isso se for verdade, muda totalmente a forma de se fazer agricultura nesse país, sabe? Porque o que está se falando hoje? O cara colocar 10 toneladas, 15 toneladas de calcário, incorporar isso a 40 centímetros de profundidade, fazer um BVO bonito, isso é bacana, tá? Mas será que precisa realmente disso? Né? Isso aí, eu estou falando, né, são perguntas que esse grupo seria bom discutir isso aí, sabe? Desculpa, Tarcísio, mas assim, a tua observação é interessante, mas a gente vê na prática que esses trabalhos que eles estão fazendo aí com alta calagem têm dado resposta. Então, Tem dado e- resposta por causa do pH ou é por causa do cálcio em profundidade? Porque se cálcio em profundidade ou magnésio em profundidade, eu não preciso fazer calcário, eu faço gesso mais óxidos, entendeu? Aí que tá a pergunta, cara, né? É por causa do pH ou é por causa das bases que estão chegando lá embaixo? Eu acho que não existe metodologia hoje, experimentação metodológica para você alterar isso aí. Você concorda comigo? Porque se realmente a gente conseguir jogar bases em profundidade, a gente consegue altíssima produtividade também? então, mas assim, ó, a não ser raras exceções, como é o caso do gesso, quando você joga, porque daí ele tem uma reação diferente, quando você joga a base, normalmente você mexe no pH, as coisas caminham meio juntas, certo? Certo. Se você vê a tabelinha tradicional de uma lavoura lá de pH e saturação de base, você vai ver que elas caminham juntas. Não, Certo? lógico, porque você tá jogando Sim, uma base sim. fraca, A né? questão, o Tarcísio, a questão é que o que que acontece? É, quer a gente queira ou não, o que manda no mundo é La Plata, o Certo. comercial, certo? Então, Certo. aquele vendedor que tem uma lábia melhor, ele consegue colocar o produto dele por causa da lábia. E o agricultor Uhum, que ele é mais observador, mais técnico, ele não usa esse produto muitas vezes, certo? uhum, uhum, Tem isso. Então, assim, até que prove o contrário, Tarcísio, me desculpa, até que prove uhum. o contrário, esses trabalhos que esses pesquisadores que você falou que está jogando calcário em quantidade estão tendo resultado, até que prove o contrário, eu não posso recomendar diferente, certo? Não, sim, Para eu recomendar diferente, Tarcísio, só para concluir meu raciocínio, para eu recomendar diferente, eu tenho que ver isso em várias situações. Eu vejo, claro. eu vejo muito pesquisador sair do Centro-Oeste e vir no Sul aqui com a mesma metodologia. E Uhum. muda. Quando eu faço uma recomendação aqui para o Paraná é uma coisa, quando eu vou para o Centro-Oeste, eu tenho que me adequar. Eu Então, concordo contigo. não dá para Não, sim, generalizar, porque é lógico. Uhum. é, Mas assim, tem- é só uma dúvida que eu tenho, sabe, cara? Uma dúvida que eu tenho é que a gente não está aqui mudando nada, sabe? Querendo mudar Uhum, nada, né? Mas é só ter um entendimento disso aí, sabe? Um sim. entendimento melhor. Se é Fala, realmente pessoal. uma base, tá? Fala, Sim. pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Quem? É É o o Newton? Newton. É o Fala, Newton. 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 Estou. Vocês desculpem, porque agora que eu consegui entrar, eu estava numa reunião ali, agora que eu consegui entrar aqui, estava ouvindo
o debate de vocês. Vocês estão me ouvindo? Então, eu Estamos, estou Newton. ouvindo. Então, o Tarcísio, eu, eu, eu particularmente, eu acho o seguinte, que eu estou no trânsito aqui, eu estou falando, mas eu estou no trânsito, sabe? O crescimento da planta, ele se dá pelos dois motivos. Por causa do pH, porque o pH do estado, dentro daqueles valores de 5,5, 6,5, que seja em profundidade ou que seja superficial, ele permite que vários outros elementos sejam absorvidos de forma eficiente. Então, e a gente sabe que o crescimento da planta, o desenvolvimento da planta, não é só cálcio e magnésio, né? A gente precisa do boro, a gente precisa do enxofre, do fósforo, do potássio, enfim. Isso não é novidade para ninguém. Mas o pH maximiza essa absorção, né? Vamos dizer assim. E o cálcio e magnésio em profundidade, ele faz raiz, né? Ele costura raiz, ele faz arquitetura de planta. Então, assim, o calcário, ele é extremamente importante. Em profundidade ou superficial, ele deve ser colocado tanto para ajuste de pH, quanto para fornecimento de cálcio e magnésio. Agora, a questão dos óxidos de cálcio e magnésio é uma ferramenta muito importante nas condições específicas em que você não pode fazer calcário, ou você não tem condição de fazer um calcário. Olha, eu sei, através da análise, eu sei que o pH não está adequado, mas eu não tenho tempo de calcariar. E eu tenho que ajustar cálcio e tenho que ajustar magnésio. Então, qual que é a melhor ferramenta? A melhor ferramenta são os óxidos, sem dúvida alguma, né? Ô, Newton, Agora, ô, Newton, eu Mas acho que... agora o Newton, contrário. E se você fizer só calcário, você acha que resolve o problema? não. A planta não vive só de cálcio e magnésio. Não, não, ô, mas... Tarciso, desculpa, depende. Depende. Então, Newton, só um detalhezinho, não só óxido, tá? Hidróxido também. Hidróxido é uma baita de uma Claro, ferramenta. claro, são ferramentas, são outras. Agora, assim, essa questão do calcário, perguntar se só com calcário a planta sobrevive. Do ponto de vista de correção, de cálcio, magnésio, elevação de CTC e ajuste de pH, o calcário ele é suficiente. Aliás, ele é mais eficiente do que os óxidos, porque ele é mais barato e ele te dá uma condição, uma quantidade de cálcio e magnésio suficiente para a planta sobreviver. A Mas, questão é que. mas Não, demora muito, Newton. peraí. A Demora questão é que muito. Oi? Demora muito, Newton, para reagir. Se eu vou fazer isso para você já produzir no primeiro ano, os boletos já entraram e você dançou, entendeu? Sabe? Essa que é a minha dúvida, Ô, sabe? Não, Tarcísio, não é que. então, assim, ó, o que vocês estão falando é a mesma coisa, só deixa eu resumir Nós aí estamos para falando a vocês. mesma coisa. No meu entendimento, como eu falei logo no começo, ele faz o que o calcário faz, só que em menos tempo. Porém, Certo. pela dose que a gente usa, você não tem residual. Exatamente. Então, Exato. então o que que acontece? Eu tenho cliente que esse ano não está usando nem N até ele tem no sistema, nem P nem K. Então você perguntou, só isso resolve? No caso dele, resolve. Por que que resolve? Porque ele está com está com P e K alto, certo? Ele está com pH alto, ele vai jogar só o cálcio e magnésio reativo granulado para poder extrair o que tem no solo. Num ano de margem apertada, como esse, imagina a margem de contribuição que ele vai ter na lavoura dele usando só essa ferramenta que é bem mais barato que o P e o K. Com certeza, eu acho sim, mas assim, o ponto que eu quero chegar, gente, eu não estou discutindo calcário, a eficiência do calcário, nem isso. Eu estou discutindo que o produtor hoje, ele pega hoje só o calcário para trabalhar e acha que aquele ali vai resolver o problema dele.
Ô, E não, Tarcísio, Não, Tarcísio, nesse ponto eu concordo com você. não vai. O, Mas calca, assim, o aí eu. calcário é uma ferramenta Sim, importante, Silton, mas assim assim, 99% dos produtores só fazem calcário, cara. não, Não é isso que eu estou te quanto, falando. Tarcísio? Eu Quantos por cento, concordo. 99%. Noventa e 99%, Só fazem né? calcário? Só fazem calcário, não usa outra ferramenta, igual o óxido junto, Ah, porque o não. cara, Entendi, né? entendi. Tarcísio, na minha opinião, sabe qual que é a melhor ferramenta, a mais barata que existe e a melhor ferramenta na agricultura? Sabe qual que Diga, é? diga, chuva, Conhecimento. né? Sim, Por isso, é isso que eu quero chegar. A não, gente, agora, a gente tem Tarcísio, pouco conhecimento hoje, não né? dá para generalizar. Eu acho assim, tem situações e situações, certo? Como o André Loyola, não sei se o André está aí de novo, se ele voltou, que ele perguntou, em que situação que eu não usaria esse produto? Você não usaria onde você está com tudo equilibrado. Aí você continua jogando seu calcário e vamos em frente. Não há eu não vejo porquê. Eu trabalho com isso, eu vendo disso, eu vivo disso, mas eu não coloco o produto aonde ele não vai trazer resultado. Ah, comigo, você conversando comigo. Não, já falei dele, não sei pra ele. Nós se encontramos Opa, duas vezes em Brasília já. abriu um microfone aí, sem Abrindo o querer. microfone. Mas, Carlos, deixa eu falar só. Eu planto lá no Tocantins, tá? Aí eu vou abrir a área. Abrir a área com 10 toneladas de calcário. Perfeito, Profundidade 40 centímetros, tá certo? Na perfeito. hora que, no tratamento do lado, eu fiz as mesmas 10 toneladas de calcário e coloquei uma ferramenta mais solúvel de cálcio e magnésio, que foi o óxido de cálcio e magnésio, eu produzi 8 sacas a mais na saída, sabe? Né? Eu já fiz isso, também produzi 8 sacas a mais, É, e com a outra, só para concluir, com outro do lado, com a minha recomendação, que ele aceitou minha recomendação, ele fez, do jeito dele, ele colheu 8 sacas a mais, com a minha recomendação, ele colheu 13. pois é, aí que eu te falo, mas é isso que eu quero dizer para vocês aqui nessa discussão, porque hoje se fala em calcário como a solução de tudo, mas não, a gente pode ainda melhorar essa solubilidade interna. Então, assim, Ô, eu quero Tarcísio, fazer, eu quero corrigir magnésio, cara, você não vai corrigir com magnésio com calcário em superfície, vo- tá? Você vai abrir área, não é só calcário, você tem que colocar fontes solúveis, entendeu? perfeito, eu vou mais longe, Tarcísio, eu te pergunto assim, ó, então vamos lá, eu tô com uma área que tá com o índice K a 0,48, certo? Ou Uhum. seja, meu magnésio, meu potássio está alto e meu Tá, cálcio e magnésio estão baixo, ok? ótimo, sim. Então, o que que acontece? Pelo que a gente sabe, pelo menos que está na literatura e na prática a gente vê isso, eu vou ter uma inibição, por conta desse potássio alto, principalmente do magnésio, correto? Correto? Então, estou falando de uma área já estabelecida e equilibrada. Mas eu tenho essa situação. Então, se eu jogar calcário, mesmo que eu jogue um dolomítico da melhor qualidade que tem, ou desses produtos aí que eles falam que é óxido, que não, na minha opinião, não é óxido, que tem alto teor de magnésio, que demoram mais para reagir, Uhum. como que essa planta vai sobreviver, ou melhor, como ela vai produzir bem, sendo que o potássio vai estar inibindo o magnésio? Aí essa ferramenta entra que nem uma Sim. luva. Aí você pensa o seguinte, que 99% dos produtores e 99% dos agrônomos, numa situação dessa, vai recomendar calcário dolomítico. Sim, Só sim, só noventa e nove por dolomite. cento. Então, isso que eu quero colocar nesse grupo, cara. Tá faltando conhecimento nisso aí, sabe? Calcário é E- fantástico? É, né? Mas ele tem as deficiências deles que tem que ser é, 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 tirar essas deficiências, né? sim. Liberação de magnésio, né? Fazer o cálcio em profundidade, né? A não ser que você pegue esse calcário e jogue ele lá embaixo, né? Então, isso aí que a gente precisa desmistificar isso aí, sabe? Que
o seu início da apresentação era essa palavra, né? Desmistificar, não era isso? Sim, exatamente. É, mas Então, está certo. por isso que eu falei. Eu acho que o que o Tarcísio e o Carlos falou aí, o colega e o Newton, é exatamente o que acontece nos dias de hoje. E esses 99% aí, Tarcísio, que trabalham com calcário dolomítico, e eu me incluo nesses 99%, primeiro, muita falta de dados no mercado, dados concretos de pesquisa que te passam uma segurança para trabalhar como consultor numa recomendação dessa. Pode perguntar para o Carlos aqui, não é vergonha nenhuma, nós temos que olhar para o nosso próprio umbigo. Nós começamos a falar de óxido tem 3, 4 anos, quando a gente conheceu o Carlos na turma um, turma 2 ali, e a gente vem trabalhando um pouco ali, mas sempre com um pezinho atrás, porque faltam muitos dados de literatura, faltam muitos trabalhos. Então, eu acho que nós precisamos avançar bem nesse sentido, para a gente ter mais dados, mais confiança, porque realmente é o que vem acontecendo, é o que vem mostrando, só que muitas das vezes fica pautados em experimentos de campo, em conversas como essa que nós estamos tendo. E Sim, aí, na sim, hora de João. você passar para frente, Tarcísio, cadê os dados, né? Não, sim, João, mas assim, vamos lá, vamos voltar para a química. Às vezes tem hora que a gente esquece da química analítica, né? Quer dizer, cara, é lógico que calcário, calcita e dolomita, elas são bases fracas, que ela tem um equilíbrio químico que é controlado pelo pH. pH subiu, ele não solubiliza mais. Isso é química. Agora, quando você vai para óxido e hidróxido, são bases fortes, que independente do pH, ele libera, né? Não, com certeza. Então, se E você eu, pensar nisso, eu falo assim, será que existe necessidade de fazer experimento de campo para mostrar que a química mostra? Não sei. Eu estou falando aí como produtor, sabe, Ô, cara? Tarcísio, sim, ó, sim. Tarcísio, Sim, vou Tarcísio, responder. agora é o seguinte, ó, vamos colocar outro ponto fundamental aqui. Certo. Até que ponto, e isso tem que ser estudado, até que ponto que na experiência de vocês, ou do Carlos, até que ponto que a gente trabalhar isso em superfície, porque a dose tem que ser muito maior. A gente tem que estudar isso economicamente viável, porque Certo. tudo que nós falamos até agora, nós estamos falando em óxidos ou hidróxidos na linha, concentrados, entregando bons resultados. Quem tem operacional hoje para fazer isso na linha? João, Os ô, mesmos João, Não, dá 99%. dá para ô, fazer ele a João, lanço, João, dá para ele fazer a lanço. E outra coisa, é Mas e a igual o dose carro. disso, Tarcísio? Porque as mesmas doses de suco que fica interessante economicamente não responde a lanço, tá? tá, peraí, né? Mas João, analisou planta? ô, Analisou Tarcísio, só planta? dá licença um Analisamos, minutinho. analisamos, analisamos. Tarcísio, só dá licença um minutinho para eu responder que o João perguntou logo no começo, aí eu não tive a oportunidade de responder. Ô, João, você pode trabalhar com esse produto a lanço, sim. Você só tem que aumentar a dose para ajustar. Exato, Tem que... exato. e vou dizer para você, mesmo você aumentando a dose, mesmo você pagando um frete caro, que eu ouço muito o pessoal falar, ah, mas o produto fica caro. Bom, você tem que ver o retorno do teu capital investido. Claro, Quanto? claro, mas ó, vamos lembrar lá atrás, Carlos, vamos pegar históricos, né? Sim, Tivemos duas áreas na Bahia, lembra? sim, Onde a gente fez e até subiu dose e não teve tanto aquela resposta que nós esperávamos. Então, por isso que eu sempre comento assim, Tarcísio, ó, eu acho que é um caminho futuro, eu acho que são Correto? boas ferramentas, mas ainda precisamos de dados para ter mais segurança. Sem Porque dúvida, os sem mesmos dúvida. 99% que entende essa química não tem mais esse operacional para a linha. Sem dúvida, João. Eu acho assim, só que a Ô, gente não Tarcísio, dá pode. licença, deixa eu responder o João, por gentileza, que eu não terminei de responder, por gentileza. Ô, ô, João, então assim, o que que acontece? Vou pegar a pergunta que o André Loyola fez. Aonde eu não entro com esse produto? Eu não entro onde eu estou equilibrado. Então, se você, essa área que foi feita a lanço, ela provavelmente não deu resultado porque ela já estava mais equilibrada. Então, São boas áreas. uma frase que eu uso sempre: quanto pior tiver a área em termos de bases, quanto pior tiver a área de bases, cálcio e magnésio, melhor vai ser o resultado. Então, se você está com a área equilibrada, não faz, na minha cabeça, desculpa, eu mexo com vendas,
mas eu sempre falei, eu tive um dos melhores clientes que eu tenho que faz 30, 20, 30 não, em julho fez, agosto agora, fez 29 anos que eu negocio com ele, 29, tá? Ele me mandou a análise de solo dele, mandou o quanto ele usava de fertilizante, certo? E me perguntou, quanto você recomenda do teu produto? Eu falei, nada. Você vai perder a venda? Você não vai vender para mim? Eu falei, não. Cadê seu A celular? área dele estava totalmente equilibrada, certo? E eu vi que naquela situação o produto não ia dar retorno. Então eu falei para ele, pode ser que amanhã ou depois a área dele desequilibre e o produto encaixe, mas não é por aí. Quanto pior tiver a área, melhor o resultado. Beleza? Outra Ô, coisa, você tinha perguntado da questão de pesquisa, tá? É, essa linha de produto eu sempre comparo com os foliares que aconteceu aí, vocês não. Você é mais novo, né, João, que eu estou há 38 anos no mercado, você não viu o começo dos foliar há 35 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás. Que a Embrapa soltou um folder falando assim: aplicação de foliar na soja é tempo perdido e dinheiro jogado fora, certo? Não, Carlos, eu concordo. Não, E não só para vamos. Não, concluir. é assim, ó, e não vamos muito longe, não. Você viu o último artigo que saiu agora, falando de concentração de magnésio dentro da CTC? Um Então, trabalho de 4 anos excelentíssimo. Mas há quanto tempo que a gente fala de magnésio de 25 a 30%? Desde 2019. Então, sim, assim, é o que eu falei para o Tarcísio. Nós temos nossas experiências de campo, mas para isso tomar uma alavanca maior, chegar no mercado, para mais pessoas ter esse tipo de argumentação, não adianta, vai ter que passar pela pesquisa e vir com mais dados. sim. Não, concordo com você, João. Só que o que que acontece? Então vamos lá. Por que que eu puxei essa história essa história do foliar? Porque as empresas de foliar que começaram há 35 anos atrás era empresa pequena, que nem essas empresas que fazem esses produtos, óxido, hidróxido, certo? Então, a hora que você chega para um dono de uma empresa dessa e fala o custo que fica para fazer um trabalho científico, o cara fala: não, não vou pagar. Eles não, eu falo que eles são, a maioria é dono de empresa. Ele não tem esse investimento na pesquisa, certo? Por isso que não tem trabalho de pesquisa, eles acham caro. E eu acho que não. Eu acho que a pesquisa tem que ser feita, mas infelizmente eu, por exemplo, não tenho dinheiro para pagar uma pesquisa dessa, certo? Então o que que a gente faz? A gente faz os lado a lado e tocamos em frente, certo? É assim que a Certo, gente. certo, Carlos. Mas eu acho que esse é o trabalho de nós extensionistas aí, né, Tarcísio? A gente ir Sim, fazendo essas conversas, trazendo para poucas pesquisas que a gente já tem e fomentando isso aí para a gente melhorando. Eu acho que o bate-papo ficou legal porque é o seguinte: todo mundo tem a mesma linha de raciocínio, de maneiras diferentes, acreditamos nas ferramentas, no futuro disso, e todo mundo é pautado aí pela pesquisa. Porque se não tivesse pesquisa, a gente não estava onde estava. Então, o sem dúvida, Tarcísio trabalhou não. na Embrapa há muito tempo aí, sabe muito bem disso. O que seria de nós na agricultura sem uma Embrapa da vida, sem órgãos de pesquisa qualificados. Mas eu acho que é isso. A Laércia tá comentando aqui, pessoal, que o Zoom ele tem tempo limitado para a gente poder ir para o grupo, é isso, né, Laércia? Se acabar aqui, a gente tirou foto de todas as perguntas, aí eu vou colocar lá no É, a gente grupo, finaliza no grupo. que aí o Carlos Sete responde todos. Viu, Mas vamos Laércio? aqui, ainda tem tempo, vamos andando aqui, Laércio, mas se faz um acabar. favor para mim, então. Oi. Essas perguntas aí eu acabei perdendo, porque entrou de novo. Eu tinha umas perguntas que eu queria responder, mas como eu estava respondendo as perguntas do pessoal ao vivo, Não, nós ah, estamos tirando foto, tira foto Nós aqui. estamos tirando foto aqui. Nós estamos tirando foto e a pergunta gente vai então. colocar lá para. Mas tem mais tempo, pode ir, vamos continuar Então, se aqui até tiver alguma acabar. pergunta aí que você queira já, se você acha interessante dessa, você tirar foto para a gente responder, a gente ô, já responde. Vamos ô, por ordem ô, de João, o Maurício aqui. prioridade. Vamos por ordem de Fala, prioridade. meu amigo Opa, Maurício. fala, Não, Maurício. só para comentar, não é pergunta nem nada, mas o Tarcísio falou uma coisa interessante sobre o calcário aí, e a ineficiência que a gente tem do calcário em superfície quando a gente tem esse aumento abrupto do pH, mas só para constar que a gente tem que levar em consideração que o nosso sistema ele não é constante, né? Então existe essa reacidificação do meio. Agora, que ele está deficitário em entregar quantidades boas de magnésio para as altas produtividades que a gente está almejando, isso é fato, né? Então, assim, na minha opinião,
e acho que todo mundo vai concordar, a associação dos dois produtos aí seria o ideal nesse sentido, né? E como o João falou, a gente precisa validar isso em pesquisa, né? E pesquisa não só de um ano, né? Mas para a gente ter, em várias situações, para a gente ter um respaldo maior para poder posicionar esse tipo de manejo. Perfeito, Excelente, isso Maurício. aí. Bem colocado, Maurício. Concordo com tudo que você falou. É, Ó, como deixa eu se... puxar uma aqui. Ah, Deixa eu puxar uma do chat. Vamos dar prioridade para os que escreveram primeiro, né? sim. Boa noite, Laércia. Porque via a composição desse produto comercial, o óxido de magnésio obtido da magnesita. Aí fica a dúvida se realmente seria o óxido de magnésio e se for um hidróxido, como calcular o ponto de magnésio ou só analisamos mesmo para saber, for não é. Eu acho que o princípio é laboratório, né? Igual nós estamos comentando. Sim, sim. E depois, quiser explicar aí, Carlos, como que é a sua linha de raciocínio Tá para fazer conta? tá na tela aí o produto que ele está perguntando, Aí, Carlos. aí, Aham. aí eu vou falar assim, faz que nem eu fiz, pega a amostra do produto, manda para o laboratório da Laércia, que ela vai te responder se tem realmente essa quantidade de magnésio, tá? Aí você vai ver o que realmente tem e você vai ver o que tem no óxido, no hidróxido, e ver o custo pelo ponto de produto, de elemento, certo? É, agora que ele está falando assim, ó, para quem está distante do gesto, essa sugestão do Tarcísio fica inviável pelo custo. A Fundação Mato Grosso do Sul tem um comparativo por 4 anos, óbvio, substituindo calcário na dose de 40% da recomendação, melhor que calcário. Tem vídeo. É, a outra pergunta é: alguém já viu um adubo perfeito como o Iorim Master? O único defeito é o preço. Viu, Concorda? Laércia? Ô, Hum, Laércia, só uma observação aí, então. Eu não gosto muito dessas receitas, tá? Joga 40% da dose de calcário, tá? Então vamos fazer uma conta assim bem rapidinha. Eu tenho uma área lá que está me pedindo 4 toneladas de calcário, certo? Daí certo. 40% vai dar 1.600 quilos de um óxido. Eu vendo óxido, tá? E digo para você, é uma excelente ferramenta se souber trabalhar. Mas, se você jogar 1.600 quilos por hectare de um óxido, se ele for realmente um óxido, ele vai reagir rápido, vai aumentar o pH muito rápido e pode levar para cima e pode ter um problema da biota do solo, coisa que ninguém está medindo. Então, no primeiro momento você tem uma produtividade muito boa porque você levou o pH. Aí você corrige os micros, tá tudo beleza. Só que ao longo do tempo, se você continuar nessa toada, você vai acabar com a tua biota do solo. Então, é que nem eu concordo que o Maurício Veloso falou muito bem aí agora. Pega as ferramentas e trabalha junto, certo? Fora o custo disso trabalhando sozinho, né, Carlos? Se for fazer a conta aí, Tem isso também, Tarcísio. Não sei se foi o Tarcísio que falou, quem falou Jefferson. é eu que Matheus. falei. Matheus. A pergunta, o questionamento foi do Matheus. Ah, tá. Exatamente. Pessoal, não sei se Exatamente. Qual que é o posso custo disso? comentar Então, aí. por isso que associar as ferramentas, eu acho que é a grande tacada do negócio. Que é uma coisa que quem é raizeiro aí quem é raizeiro desde de tempos aí, né, João? Sabe que eu sempre trabalhei nessa linha. Nunca trabalhar o produto sozinho. Sempre com. A não ser que você vai entregar o arrendamento, né? Daí. Aí não faz sentido jogar calcário, né? Mas viu, João, só para colocar mais uma coisa, esses óxidos, esses hidróxidos, não tem trabalho científico mostrando, mas vários consultores, infelizmente, eles não disponibilizam isso para a gente, porque é um dado dele, então ele guarda para ele, mas vários consultores usam esse produto em café e, é, em café e citros, que são culturas perenes, e eles têm tido excelentes resultados nas análises foliares. Isso mostra, prova que o produto desce mais do que o calcário. Eu Ok. tenho Carlos, também. então, nós estamos aí, quase, está faltando poucos minutos para terminar, e aí a nossa ideia era, né, só começar essa conversa por aqui. Aí eu queria fazer as suas considerações finais, agradece o pessoal, a gente está feliz aí com todo mundo. E aí a conversa continua lá nos grupos, lá no clube, lá no grupo VIP, respondendo.
Mas faça aí a sua propaganda, depois você vai colocar lá também o seu telefone, tudo certinho, os dados, que aí a gente pode acessar você, tirar mais dúvidas, pode ser assim. Eu Claro. agradeço demais vocês, vamos fazer mais os bate-papos aqui. Hoje o João está aqui no laboratório, né, também vendo aqui as questões de amostra, de análise, e depois vocês também estão convidados todos a vir aqui nos visitar, tá bom? Ô, Laércio, pode ter certeza, quando eu for a Goiânia, eu vou te fazer uma visita assim. Quero conhecer teu laboratório. Eu vi aí, eu vi o lançamento aí no Instagram aí, muito bonito, parabéns. Aí você tem uma estrutura excelente. Não é à toa, e um trabalho fantástico, não é à toa que todo mundo que faz trabalho aí no Solo e Companhia elogia, né? Obrigada. E os professores aí recomendam, então você está de parabéns com o seu trabalho, né? Eu tenho recomendado também para meus clientes para mandar para você, né? E assim, eu fico à disposição, né? Eu vou pôr meu telefone aqui no chat, se alguém quiser entrar em contato, tá? E E lá no. E lá, agradeço a Laércio aí pela oportunidade, Laércio. Para mim foi muito, fico muito honrado do teu convite, tá? E sempre que alguém precisar aí, me chama que a gente está disposto aí a colaborar. Sempre que for para ajudar, né? E não tem distância, a gente tem trabalhado, mandado produto para o Brasil inteiro e o pessoal tem visto o resultado, tanto é que tem usado novamente, né? perfeito. Aí, se você tiver algum resultado prático, né, o João, para colocar no grupo, assim, coloca lá também para todo mundo ter. O Tarcísio também tem um vasto conhecimento aí trabalhando com essa área. E Vai estimulando o pessoal a fazer mais trabalho e compartilhando, né? Sim, sim. Eu acho que é por aí. essa próxima safra aí vamos fazer bastante análise, né? Tem que fazer para comprovar tudo isso. Nós estamos com, igual eu falei, o Tarcísio, depois de compartilhar lá o nome do produto que vocês trabalharam, esse ano nós vamos ter algumas parcelas lá de longo prazo e curto prazo de óxido, e a gente vai mandando nos grupos lá também, a Laércia que vai nos ajudar tanto nas análises de solo para ver residual disso, quanto nas análises de planta para a gente ver a curva de absorção e concentração de nutrientes. Então a gente vai compartilhando. E isso aí, cara, conforme a gente conversar mais, vai tendo mais confiança, vai vindo mais dados e nós vamos evoluindo. Acho que é por aí. A gente tem que ter a humildade de escutar, de entender, de compartilhar as ideias e também compartilhar os resultados, que é o mais importante. Se a gente guarda para nós, aí não funciona, né? A gente tem que compartilhar para que chegue na mão dos produtores, que eles que vão fazer a diferença lá na ponta, né? Valeu, Então, turma. Show de bola. ô Obrigadão aí João, também. ô João, só para E, comentando isso pessoal, daí, só um minuto, pessoal, interrompendo aqui um pouquinho. É, eu sou o Julian, tá? Eu sou um professor orientador de pós-graduação, inclusive um trabalho com alta dose de calcário, foi o que orientei a gente recentemente. E aí eu fiquei com vontade de Irmão do Janderson, não participar, é? né? Da Baez. Na discussão aqui, mas é a primeira vez que eu estou no grupo, aí eu fiquei caladinho aqui, tá? Mas na oportunidade eu gostaria de comentar, né, alguns questionamentos aí bastante interessantes, né, que o Tarcísio levantou, o João também. Eu vou mandar o link para você do clube, do grupo VIP, para você entrar. O Janderson me avisou aqui, tá bom? Tá ok. Aí a gente vai discutir e outra vez a gente vai conversando também. Vamos fazer outros bate-papos desses, né, João? Sim, para a gente conversar. É muito interessante e o nosso objetivo sempre é mostrar tudo que na prática, a teoria e a prática juntos dão certo, tá bom?